Querido Deus, muito obrigado, Jesus. Cuida do teu povo, cuida da igreja, cuida de nós. Vamos para a palavra, irmão. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos aqui no livro de Josué, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Convido você. Josué 17, do versículo 1 ao versículo 18. Pai do Senhor, povo de Deus, Deus cuida de nós, amém? 1444 antes da era cristã. As fronteiras de Manassés, né? Teve também a sua porção, a tribo de Manassés, porque foi o primogênito de José. Mas que primogênito de Manassés e pai de Gileade, o qual foi homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. A terra inteira foi, com efeito, primeiro dada a Judá e a José. As demais tribos receberam as suas porções, segundo eles. Se relacionava com os filhos reais e primogênitos de Jacó. Estes filhos unidos tipificaram a Cristo, ao qual toda a terra é prometida. Salmos 2, né? Vamos lá. Versículo 10. Salmos. O que está aqui no Salmo 2, versículo 10? Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir juízes na terra. Amém? Tudo era conforme a palavra do Senhor. O lançar sortes, os homens que as lançaram, e as distribuições por famílias, por tribos e por nomes, tudo foi divino. Nada ficou, nem para a vontade e nem para a sabedoria do homem. As porções foram repartidas conforme as suas famílias. Isto expressou a medida de necessidade, e que foi ricamente suprida. Em Efésios, né? A sorte do crente é dada não necessariamente em proporção à fé ou à necessidade, e sim conforme as suas riquezas. Efésios capítulo 1. Os significados dos nomes hebraicos. Glória a Deus, aleluia. Dos povos e montanhas, etc. Que no lado separaram
glória a Deus, aleluia, uma tribo do mundo. No outro lado de uma tribo irmã, estão cheias de ensinos valiosas para o crente. Mostra como o companheirismo com o mal, por um lado, ou a carência de confraternidade com a verdade. Por outro lado, debilita a fé e rouba ao servo de Deus o poder expulsar os habitantes da terra. 2, versículo 2. Tivera também sua parte os outros filhos de Manassés, conforme as suas famílias. Os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Efa e os filhos de Semida. Estes foram os filhos homens de Manassés, filho de José, conforme as suas famílias. 3. Mas Zelofeade, filho de Efa, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes eram Malá, Noá e Ogla e Milca e Tisa. 4. Estas vieram diante de Eleazar, sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada herança entre os nossos irmãos. E ele lhes deu herança entre os irmãos do rei, do pai delas, conforme a ordem do Senhor. Umas 4 vezes o Espírito Santo registra a fé das 5 filhas de Zelofeade. Números 26, 33. Pode ler lá que você vai achar. E 27, 1. E 36, 11. E 17, 4. Está no livro de Números. Essas 4 referências. Capítulo 26, versículo 33, capítulo 27, versículo 1, capítulo 36, versículo 11, né? E capítulo 17, versículo 4. De Números, viu? Para meditar. Ele já passou por essa mesma fala da lei. Amém? Embora fossem mulheres, e não havia previsões feitas para elas na lei, quanto à herança, a sua fé reclamou equivalência de direitos que os tinham os homens. Também, por meio da fé, avançaram um caminho não somente para si mesmas, mas sim para todas
as famílias em Israel, onde toda a prole fosse fêmeas. Amém? 5. E coubera a Manassés 10 partes. E é mais a terra de Gileade e de Bassã, que está do outro lado do Jordão. Glória a Deus, aleluia. 6. Porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade ficou com as outras filhas de Manassés. Amém? Diz aqui, onde as filhas de Manassés tiveram sua herança, estava no lado ocidental do rio Jordão. Manassés teve uma porção em ambos os lados do rio Jordão. 7. E foi o termo de Manassés desde Azer até Miqumetá, a qual está diante de Siquém, e vai este termo à direita até aos que habitam em Enom-Tapuá. 8. E a terra de Tapuá foi de Manassés, mas a Tapuá, que está junto ao termo de Manassés, era dos filhos de Efraim. Amém? 9. Descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do mesmo ribeiro e se encerrava no mar. 10. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar e o seu termo, e se encontra com Azer ao lado norte, com Issacar ao oriente. 11. E teve também Manassés em Issacar, em Azer, a Betseã e as suas aldeias. Glória! E Ibleã e as suas aldeias. Os moradores de Dor e as suas aldeias, os moradores de Endor e as suas aldeias, e os moradores de Tanac e as suas aldeias, e os moradores de Megido e as suas aldeias. 3 províncias. 12. Mas os filhos de Manassés não pediram, ou não puderam dirigir, se puderam puderam, botou um i aqui, expulsar os habitantes daquela cidade, pois os cananeus queriam habitar na mesma terra. Amém? 13. Mas quando os filhos de Israel tomaram forças, fizeram tributários os cananeus, mas não os expulsaram. Novamente temos a palavra de Deus sempre comprometida e que resultaria em tremendos problemas e dificuldades mais tarde para com Israel. 14. Os filhos de José
falara com Josué, dizendo: por que me deste por herança uma só sorte e uma só porção, sendo eu um povo tão grande, visto que o Senhor me tem abençoado até agora? Pergunta do filho de José. 15. Glória a Deus. E Josué lhes respondeu: se és um povo tão grande, sobe tu ao monte e corta para ti ali na terra dos fariseus e dos refaíns, os gigantes, né? Porque os montes de Efraim são estreitos para ti. 16. Os filhos de José disseram: não nos bastará esses montes e todos os cananeus que habitam na terra da campina. Tem carros ferrados, os que estão entre os de Bet-sean e as suas aldeias, e os que estão no vale de Jezreel. 17. Então Josué respondeu à casa de José e a Efraim e Manassés, dizendo: tu és grande povo e tens grande força, não terás apenas uma só. 18. Mas aqueles montes serão teus, pois bosque e eco, e tu o cortarás, e serão teus os seus termos, porque tu lançarás fora os cananeus, ainda que tenha carros ferrados e ainda que seja fortes. A jactância, o descontentamento, a incredulidade, o egoísmo e a covardia dos filhos de José era com desprezo. Repreendido por Josué, como sendo mesmo da tribo de José, apesar do fôlego dado por Josué, os filhos de José não expulsaram os cananeus, como os versículos 11 e 13 revela. O motivo disso era que eles não confiaram em Deus, mas preferiram um compromisso indigno com os vizinhos. Quem não obstante ricos em materiais? Josué 18:1 vai falar disso. De guerra estava inundados na sensualidade e preguiça, né? Povo de Deus, muito obrigado. Deus cuide de nós, da Igreja do Brasil e da nossa saúde, da nossa vida. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre. Assim seja. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Deus cuide de nós.